Pessoal, Carmen Lúcia, ministra do STF, mandou 7 pedidos de investigação contra Bolsonaro para a primeira instância. Gente, se estavam dizendo que o Bolsonaro iria voltar para o Brasil no início do mês que vem, acho que agora ele desistiu. Porque são processos que estão saindo do STF e chegando na primeira instância. Ou seja, um juiz de primeira instância pode decretar a prisão do Bolsonaro a qualquer momento. São 7 processos. Se Bolsonaro estava pensando em voltar, acho que agora, definitivamente, ele vai mudar de ideia. A ministra Carmen Lúcia, do STF, enviou 7 pedidos de investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro para a Justiça Federal do DF. E desses 7 pedidos, 5 deles dizem respeito a declarações feitas nos dias que antecederam as comemorações de 7 de setembro de 2021. E na própria data em que o presidente faz ataques a ministros do STF. De acordo com os parlamentares, organizações e entidades que acionaram o STF, as falas do ex-presidente fortalecem as narrativas antidemocráticas que podem desembocar em episódios capitais, como as quebradeiras em Brasília, registradas em 12 de dezembro e em 8 de janeiro. São 5 casos que dizem respeito a isso. Ataques à democracia, ataques ao STF, aos ministros e etc. Aí temos aí o 6º caso, que é uma acusação de racismo contra o ex-presidente. Essa acusação é feita por parlamentares do PT e do PSOL por conta de um episódio em que Bolsonaro se referiu ao peso de um homem negro com o termo arroba, que é utilizado na pesagem de gado. E não é aquele caso da Hebraica. Muita gente vai achar que é aquele caso em que o Bolsonaro deu uma palestra na Hebraica, naquele clube de judeus em São Paulo, que ele fez essa declaração também. Mas não, esta é recente, é com o Bolsonaro como presidente. Veja que ele continuou repetindo aquela mesma frase, aquela mesma declaração. O cara não aprende nunca, né? Também não é punido. Enquanto ele fica na impunidade, ele nunca vai aprender com os erros. Tem que ser punido para ter uma lição. É assim que funciona. E tem ainda o 7º caso, que diz respeito a pedido de investigação contra Bolsonaro e Anderson Torres, que era ministro da Justiça, que buscam apurar crimes de prevaricação. Esse processo é relacionado a um episódio de motociata lá nos Estados Unidos, em Orlando, em que Bolsonaro e Anderson Torres estiveram junto de Alan dos Santos, que é um procurado da Justiça, um foragido, já teve pedido de extradição e está lá nos Estados Unidos escondido até hoje. Veja só, considerado foragido pela Justiça brasileira e cuja extradição já foi solicitada, ao terem conhecimento da situação do blogueiro e mesmo assim participarem do evento com ele, sem tomar qualquer providência, Bolsonaro e Anderson Torres teriam prevaricado, de acordo com denúncia do deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, ao STF. Imagina só, o presidente da República e o ministro da Justiça vão a um evento com um procurado pela Justiça, no exterior. Os dois participam desse evento, posam ao lado do foragido e nada acontece. É um escárnio, né, pessoal? Gente, se você sabe que tem ali um procurado da Justiça, você imediatamente denuncia, você imediatamente entrega o cara e não faz um evento junto com ele, que é o que Bolsonaro fez. Motociata com Alan dos Santos, que continua foragido até hoje. Até o presente momento, esse cara ainda está solto, zombando da justiça brasileira. Pois bem, são os 7 processos que envolvem Bolsonaro, que estavam no STF e que agora Carmen Lúcia mandou para a primeira instância. Vai acontecer alguma coisa nesses processos? A gente não sabe.
Só que agora, Bolsonaro não se preocupa somente com o STF. Bolsonaro agora tem que se preocupar com juízes de primeira instância. Pode ter juiz de primeira instância bolsonarista, que vai pegar esses processos e vai arquivar, mas pode ter também juízes e juízas que vão olhar esses processos, vão analisar seriamente e vão tomar uma decisão. E uma dessas decisões pode ser a prisão preventiva do ex-presidente da República. Ele não tem mais foro privilegiado. Ele é um cidadão comum, na teoria. Na prática, a gente sabe que é um pouco diferente. O cara continua blindado. Teve gente que ele indicou para os tribunais superiores, que devem a alma a ele, e tudo isso que a gente conhece. Tem proteção no Congresso Nacional, com uma base de apoio. Tudo isso a gente já sabe. Mas, pelo menos na teoria, ele não tem mais foro privilegiado. Processos que envolvem Bolsonaro serão tratados na primeira instância. E isso pode levar Bolsonaro à cadeia de forma até mais fácil e mais rápida. Veja bem, na prática, o que a ministra Carmen Lúcia fez foi atualizar o status do ex-presidente, que junto com a derrota nas eleições, também perdeu o foro privilegiado. Agora, não cabe mais ao STF a apreciação dos processos que o envolvem. Nesse caso, ela transferiu os processos para a Justiça Comum. Esses foram os primeiros pedidos de investigação que o STF enviou para a primeira instância, mas não devem ser os últimos. Bolsonaro segue sendo alvo de outros casos, entre eles 5 inquéritos presididos pelo ministro Alexandre de Moraes, que não saíram do STF, porque envolvem não apenas o Bolsonaro, mas também outros atores com foro privilegiado. Então, esses inquéritos continuam no STF. Tem o da difusão de fake news e ainda o processo que envolve os incentivos aos atos golpistas de 8 de janeiro. Já nas mãos da ministra Carmen Lúcia está a relatoria da ação que discute se a corrupção no Ministério da Educação de Bolsonaro são de competência do STF ou da Justiça Comum. O caso estava na Justiça do DF, mas foi enviado ao STF em junho do ano passado por conta de suspeitas de envolvimento do então presidente Jair Bolsonaro, que tinha foro privilegiado. Essa questão ainda vai ser analisada pela Carmen Lúcia. É só o começo, né, pessoal? São muitos processos, são muitos inquéritos. É realmente um presidente que quase gabaritou o Código Penal. Praticamente fez um bingo com o Código Penal brasileiro. Só marcando o xizinho ali, ó, em todos os crimes. Então, a gente ainda vai ver muitos outros processos indo para a primeira instância e outro tanto ficando no STF quando envolve outras pessoas com foro. Não pode sair do STF, continua lá. E assim a gente vai analisando aos poucos todos esses crimes que Bolsonaro cometeu. E hora ou outra ele vai ser punido. Tenho certeza que se Bolsonaro estava achando que a barra ia ficar limpa para ele, agora ele tem mais 7 motivos para se preocupar, que são esses processos nas mãos de juízes e juízas de primeira instância. Lembrando, qualquer um dos juízes que pegar esses processos pode decretar a prisão do Bolsonaro. Acho que Bolsonaro não vai dormir nem tão cedo. Galera, vamos compartilhar esse conteúdo para ele chegar a mais pessoas. Clica no botão de compartilhar, não esqueça do joinha, o like é muito importante para a gente gerar engajamento e levar esse conteúdo a mais pessoas. Aqui embaixo tem a nossa chave Pix, se você quiser contribuir, está passando aqui embaixo, contato.tonidevito@gmail.com, e considere também se tornar membro do canal e ajudar mensalmente a manter esse trabalho no ar.